Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o 48º Encontro de Evangelização de Espíritos, que aconteceu nos últimos dias 19, 20 e 21 de julho, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, terra do nosso querido Eurípides Barçanufo. Então esse encontro ocorreu na Escola Eurípides Barçanufo, reunindo evangelizadores de espíritos de todo o Brasil. Foram mais de 400 participantes de todo o Brasil. Inicialmente, para que nós possamos compreender o que é a evangelização de espíritos, vamos falar um pouquinho de forma bem sintetizada o que é esse método, como surgiu. Esse método ele foi trazido pelo espírito de Eurípides Barçanufo, juntamente com uma grande equipe espiritual, para explicar para nós esse método de aplicação da doutrina espírita. Nada mais é do que a doutrina espírita vivenciada, a doutrina espírita aplicada, para que nós possamos utilizar a doutrina de forma útil no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência. Então essa metodologia, ela explica o ser espiritual que somos. Todos somos espíritos imortais. Explica a importância do perispírito na nossa evolução, no nosso contexto evolutivo, os atributos do espírito importantes que temos, como pensamento, vontade, razão, sentimento, e nos auxilia a melhor compreender esses atributos e a desenvolver, a trabalhar, a usar esses atributos ao nosso favor, para nosso progresso espiritual, para nosso crescimento espiritual. Nos explica a função da memória, nos explica a função do livre-arbítrio, a importância do livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, é uma metodologia, é um caminhar, né? É um caminho a percorrer para que nós possamos utilizar todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Qual é o nosso objetivo de vida? Muitas vezes nós espíritas passamos a nossa reencarnação sem pensar que somos espíritos imortais. Não somos corpos físicos, somos espíritos. Estamos aqui com um objetivo, e esse objetivo é a nossa melhora, a transformação dos nossos sentimentos. Porque somente com a transformação dos nossos sentimentos que nós vamos nos melhorar, nós vamos evoluir, nós vamos nos transformar. E como que nós vamos fazer essa transformação de sentimentos? Muitas vezes nós ficamos perdidos, com tanto conhecimento, tantos recursos, mas nós nos perdemos. Então, a evangelização de espíritos nos explica a importância, ela nos traz a importância, a compreensão da importância do pensamento. O pensamento, ele é criador. O pensamento cria. Então eu preciso aprender a educar o meu pensamento. Um pensamento educado, focado, direcionado para o bem, para o amor, para os ensinos de Jesus, ele nos transforma. Ele transforma os nossos sentimentos. E sentimentos transformados, o espírito se renova. A cada existência ele se renova. E essa então é a proposta da evangelização de espíritos. Então a evangelização de espíritos, ela nos mostra, ela nos faz compreender o ser espiritual que somos, vivendo no mundo material, mas como seres espirituais. Isso nos auxilia a compreender a espiritualização da existência. Eu vou viver de forma mais elevada, eu vou educar esse meu pensamento, eu vou direcioná-lo para o bem, para o objetivo da existência, que é a nossa evolução, a nossa transformação moral, mas vivendo no mundo material. É esse esforço que eu vou fazer diariamente que vai me auxiliar na minha transformação. E a evangelização nos faz compreender de forma bastante ampla o planejamento reencarnatório. Todos nós traçamos um planejamento reencarnatório antes da nossa reencarnação. Então nós viemos para a cidade que nós precisamos. Esse planejamento ele é traçado de acordo com as necessidades de transformação do espírito. Aquelas virtudes, aqueles sentimentos que ele precisa angariar, que ele precisa transformar, né? Aquelas situações difíceis lá atrás, de relacionamentos,
que precisam ser saneados, precisam ser reparados. Todas as necessidades do Espírito são atendidas com esse planejamento, para que nós possamos nos transformar vivendo aquilo que nós precisamos. Então esse planejamento reencarnatório é traçado para o nosso benefício. Quais serão os membros da minha família? Os relacionamentos que eu terei? Se eu terei filhos ou não? A profissão que nós vamos ter? A religião que nós vamos ter? A cidade que nós vamos nascer? São situações que nos auxiliarão no nosso progresso evolutivo. Os sentimentos que eu preciso desenvolver, né? Aquela educação do contraste. Se eu sou um espírito extremamente orgulhoso, eu vou nascer numa condição que eu vou ter que exercitar a humildade. E esse contraste vai me ensinar o que eu preciso aprender. Então, muitas vezes, o espírita se revolta perante as suas dificuldades, provações, que são os instrumentos da sua melhora, que são os instrumentos da sua evolução espiritual, por desconhecer. Por desconhecimento desse planejamento que fará toda a diferença na nossa evolução. Então a evangelização nos mostra a necessidade da compreensão desse planejamento reencarnatório, para que nós possamos assumir o compromisso. Porque nós assumimos do lado de lá um compromisso, e agora nós precisamos cumprir esse compromisso. O compromisso com a nossa evolução, o compromisso com aqueles que Deus colocou ao nosso lado, para que nós possamos melhorar e crescer. E esse crescimento nós conseguimos por meio dos ensinos de Jesus. É o Evangelho de Jesus que é o roteiro. Quem é Jesus? A evangelização nos faz refletir nesse ser grandioso que nós temos. Então, na doutrina espírita, nós conhecemos Jesus como nosso guia e o nosso modelo. Ele é o nosso guia porque ele sabe o caminho. Ele já trilhou esse caminho. Ele é um espírito que há bilhões e bilhões de anos já era Cristo, antes da nossa terra ser formada. Onde estávamos nós? Mas ele já era um Cristo. Ele já era um espírito de pureza máxima. Então ele sabe o caminho. Ele é o caminho. Ele já trilhou o caminho que nós ainda vamos percorrer lá no futuro. Então, se nós formos inteligentes, se nós temos a vontade de evoluir, de nos melhorar a cada dia, nós vamos seguir Jesus. Nós vamos seguir esses ensinos. Então Jesus deixa de ser aquela figura religiosa, aquele Cristo pregado na cruz, e passa a ser aquele condutor, aquele guia, aquele mestre que nos conduz. Os seus ensinos morais ganham uma força grandiosa na nossa vida, porque ele é guia, aquele que sabe o caminho. Ele é um modelo de perfeição que nós vamos aspirar. Nós queremos ser perfeitos, então ele é o modelo. Os seus ensinos são muito mais do que religiosos, para um templo. Não, ele é para o nosso dia a dia. É preciso vivenciar esse ensino, é preciso praticar esse ensino diariamente. Porque se nós não praticarmos esse ensino, nós não vamos chegar à perfeição. Ele é o meio, ele é o caminho. Então nós precisamos aprender a seguir e a vivenciar o ensinamento de Jesus. E é isso que a doutrina nos explica, né? E é isso que a evangelização vem nos convidar a vivenciar Jesus. E nesse último encontro em Sacramento, o convite foi o compromisso do espírita diante do Evangelho. Porque nós estamos perdendo as referências, o nosso compromisso que nós assumimos com Jesus, de ser aqui na terra os seus instrumentos, os seus braços, de fazer aquilo que Ele espera que façamos, para que nós possamos auxiliar nesse período de transição que o planeta passa. Nós estamos adentrando o portal da nova era. E esse portal da nova era exige de nós uma mudança, uma transformação de sentimentos. Como eu posso adentrar o portal da nova era do mundo de regeneração carregando sentimentos tão doentios, tendo ainda o perispírito tão denso? Porque os meus sentimentos que denotam o meu nível de evolução, como está o meu perispírito. Se eu tenho sentimentos ainda profundos de raiva, sentimentos profundos de egoísmo, de vaidade, eu preciso transformar, eu preciso renovar, porque a nova era pede uma postura diferenciada, pede sentimentos renovados. Então é por meio desse Evangelho do Cristo que nós vamos conseguir essa transformação. Educar o nosso pensamento, manter esse pensamento coerente com o Evangelho de Jesus. A nossa postura passa a mudar. A nossa forma de enxergar a vida muda. E os nossos sentimentos se transformam. E nós nos transformamos, evoluímos e vamos ficar um pouco mais leves para adentrar essa nova era. Mas essa mudança também precisa ser exterior, interior e exterior. Porque eu preciso mostrar, eu preciso ser coerente, né? Eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito.
Eu preciso ser coerente de acordo com a minha fé. A doutrina espírita, ela é de luz e de libertação. Ela tem um propósito de libertar, de educar o espírito. Então eu preciso ser coerente com essa fé que eu professo, porque é muito conhecimento. Então ela nos convida a sermos coerentes, a termos uma postura de verdadeiros cristãos. E esse é o convite da evangelização para as nossas vidas. O 48º Encontro de Evangelização de Espíritos, que ocorreu em Sacramento, dias 19, 20 e 21 de julho, contou com a belíssima apresentação do coral Corina Novelino, iniciando as atividades da noite, e posteriormente com a apresentação de Alzira França Amui. Esses encontros acontecem 2 vezes ao ano. Ele acontece em janeiro e julho. Todo ano acontece, janeiro e julho, trazendo para nós conteúdos grandiosos, de grande valor da evangelização, da aplicação da doutrina no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós vamos observar agora, vamos dar uma olhadinha, como foi a apresentação do coral Corina Novelino. Confiram agora. Despertamento.
No segundo dia do encontro, nós contamos com a apresentação de diversos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, fazendo as explanações sobre o livro que foi lançado no dia do encontro. Nesse livro, nós temos temáticas e reflexões acerca do nosso compromisso como espíritas perante o Evangelho de Jesus. E foi tratado sobre a reencarnação e o crescimento do espírito, seriedade e compromisso do espírita, a aplicação do Evangelho na vida do espírito, a função da memória, leis divinas, a evolução, conhecendo Jesus, entre outros temas. Na noite de sábado, na segunda noite, houve a apresentação teatral, a apresentação do grupo Espírita Esperança e Caridade voltado à parte artística, a arte, englobando música, com o coral Corina Novelino, teatro, musicado e o próprio teatro. Então foi uma noite belíssima de artes, de emoção, de transformação de sentimentos, porque a arte é um dos recursos da evangelização, utilizado pela evangelização de espíritos, para a nossa transformação interior, para a nossa modificação. Descristaliza muitos sentimentos que estão ali presos, aprisionados, né, nos fazendo renovar, abrir o nosso coração para a nossa transformação. E essa segunda noite foi de muita emoção e vale a pena conferir.
O terceiro dia do encontro foi o encerramento. Ocorre o encerramento, então, no terceiro dia do encontro, com explanações de Alzira França e Luciano Varanda. E também contamos com a apresentação do coral Corina Novelino, sob a regência do nosso querido e talentoso Moacir Camargo. Esse terceiro dia foi falado sobre o compromisso, a função da memória, o fluxo da vida, um dia muito interessante, de bastante emoção e conhecimento para todos nós. E vale a pena conferir também esse momento especial. E temos tantas facilidades para buscar correntes filosóficas que destoam totalmente do eixo trazido pela doutrina. Teorias criadas pelos homens, situações vivenciadas por espíritos que não conseguiram compreender o valor da luz. Trazendo de sua memória uma anterioridade arraigada às situações externas, às formas. O tempo é outro. E se o tempo não fosse outro? E se os espíritos não estivessem também preparados para recebê-lo? Com certeza, a espiritualidade não ia perder tempo conosco. Eles estão nos chamando a uma realidade para que eu saia da sombra, para eu compreender a luz. Nós, como espíritas, então percebemos a gravidade do momento que nós estamos passando, de transição, de transformação do planeta, de mudança vibratória, de necessidade de transformação, como diria Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços diários que faz para vencer as suas más tendências. Como vencer essas más tendências? Como vencer essas nossas memórias milenares que nós vamos trazendo? Sem a luz da razão, sem a luz do conhecimento aplicado, porque só o conhecimento sem aplicação não vai nos transformar. E é para isso que nós espíritas precisamos despertar. É hora de vivenciar, é hora de aplicar o Evangelho, é hora de aplicar o conhecimento, é hora de ser coerente com aquilo que nós acreditamos, com a nossa fé, é hora de ter uma postura diferenciada, é hora de ter uma postura de acordo com o Evangelho de Jesus. Precisamos ser cristãos aqui dentro para fora. Precisamos ser coerentes com tudo aquilo que nós já conhecemos. A postura do espírita do terceiro milênio é de ser verdadeiramente cristão, de amar o próximo, compreender, ter a tolerância, a paciência, aprender a ser mais humilde. Nós precisamos vivenciar esses ensinos do Mestre em nossas vidas. É a postura do espírita do terceiro milênio, é a postura que nos exige esse momento grave, né, que nós estamos passando. Então a evangelização, ela contribui para que nós possamos fazer essa tão sonhada transformação, para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos evoluir de forma consciente. Ela nos chama, nos convida para uma evolução consciente, conscientemente. Cada dia eu vou trabalhar em mim os meus atributos, tudo aquilo que Deus me deu, para que eu possa melhorar e crescer, para que eu possa evoluir. Então, se você ainda não conhece a metodologia da evangelização, se no seu grupo espírita não possui ainda os livros, vocês não conhecem a metodologia e têm vontade de conhecer, entre em contato com o Grupo Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. Pode entrar pelo e-mail cac@cac.org.br, CAC, de Colégio Allan Kardec. Se você mora no interior de São Paulo e tem vontade de conhecer essa metodologia, nós podemos auxiliar de alguma forma, envie para nós um e-mail explicando, dizendo de onde vocês são, para o e-mail michele.age@gmail.com. Nós teremos o prazer de auxiliá-los naquilo que pudermos. A evangelização nos convida, então, nos conclama para essa transformação, para que nós possamos ser felizes. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós existimos, para a felicidade, para a perfeição. É um mundo de luz, de paz e de esperança que nós temos pela frente. E que nós possamos, nós espíritas, estarmos nesse momento unidos,
para que nós possamos aplicar o nosso conhecimento, para que nós possamos ser os instrumentos de Deus, instrumentos de Jesus, fazendo do nosso mundo um mundo melhor, transformando esse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração, onde nós possamos fazer do nosso coração o reino divino, a morada do nosso Pai, que nós tanto amamos. Obrigada.